So, Richard Lloyd Jones, este é o programa do Rádio Stop a Destruição do Mundo. Dr. Clyde Bernhardt chega. Nosso programa, eu acho, programa do Dr. Kepi, na verdade. Eu estou tentando de fazer alguma coisa em vez dele, né? Esse programa está focado em providenciar respostas para as questões mais importantes da vida. Eu vejo assim, né? É verdade. Esse está tornando mais difícil hoje com essa ciência materialista, as mídias sociais muito superficiais, a nossa mídia mainstream, né? Muito focada nas coisas secundárias muitas vezes, né? E essa superficialidade não está presente só na mídia, até na ciência. Nós temos a ciência bem dividida, né? O Dr. Kepi, no trabalho dele e da senhora, é muito de conciliar essas questões da teologia, filosofia, ciência, juntar tudo isso, para não ter uma resposta só em um campo, né? Materialista, etc. Então, eu considero esse trabalho do Dr. Kepi e da senhora o trabalho mais importante do mundo. Recentemente eu estava fazendo uma apresentação de uma faculdade aqui em São Paulo, né? E eu estava falando isso. Por que as faculdades aqui não têm tanto exposição do seu trabalho? Então, nosso programa é tudo para isso, né? Por que nós somos aqui? O que é a proposta da vida? Porque eu sou aqui, por exemplo, eu penso isso... a gente precisa entender como o mundo funciona. Então, eu acho esse programa uma das mais importantes do mundo atualmente. Não sei se... Richard, você está falando da importância de integrar todos os campos, né? Isso. Esse é um tema que vem sido abordado há muito tempo, inclusive nas academias. E muitos filósofos tentaram fazer essa integração. Entretanto... Como que você vai integrar um campo se ele tem propostas opostas ao outro campo, que não são compatíveis? A ciência, ela tem uma visão incompatível com relação à espiritualidade, praticamente. Materialista, só né? Recentemente, dentro do campo da psicossomática, eles estão abrindo para uma proposta que nós trouxemos, Kepi trouxe, lá nos anos 60 já, que não existe possibilidade de tratar uma doença orgânica, qualquer uma que seja, sem o aspecto psíquico, porque é o psíquico que causa o orgânico. Bom, então você veja que dentro da física, tudo é materialista. O que acontece? Era necessário fazer um trabalho de escavação? Escavar. Arqueológico, obrigada pela tradução. Eu estou ajudando em português, assim é milagre, eu acho. Mas... Escavar para encontrar a verdade subjacente, esse denominador, a base da verdade que existe em todas as coisas. Porque o que é verdade aqui não pode ser outra coisa ali, né? Então, se na teologia existe o conceito divino, de Deus como criador de tudo, então como é que pode na ciência dizer que Deus atrapalha o trabalho científico, né? Então, e os filósofos que dizem, não pode ter certeza de nada, ninguém tem certeza de nada, então cada um tem a sua verdade, tudo é relativo, depende da perspectiva. E não é assim. Esse trabalho de Kepi, único, né? É o único. E ele está lançando isso na ciência, nas academias que estão resistindo. Por quê, Richard? O pessoal lá, eles fazem uma vida baseada num conceito invertido. Por exemplo, a energia vem da matéria. Aí Kepi fala, não, a matéria que vem da energia. Então, são anos e anos e anos e anos, e séculos até, já, de pessoas que têm essa visão materialista. Fizeram teses de mestrado, pesquisas, tudo. Livros. Construíram indústrias, parques tecnológicos, milhões envolvidos, empregues, dentro dessa perspectiva. E o que está acontecendo? O ser humano está depenando o planeta
criando uma situação terrível para o planeta, extinguindo os recursos naturais que não são recuperáveis. Não dá para recuperar isso que está sendo destruído. Petróleo acabou, por exemplo, né? Ou se você joga muita química, muita bomba atômica no planeta, ele não vai ter recuperação. Vai ser uma segunda catástrofe total, né? Então, Kepp fez isso. Ele foi na ciência, começou pela ciência. E foi, encontrou o quê? Dentro da ciência, lá no fundo, encontrou Deus. Encontrou a verdade. Encontrou a realidade. E fazendo isso, ele fez, obviamente, com a ajuda da filosofia, de um raciocínio correto, de uma razão pura, né, correta. Então ele chegou lá, na verdade, dentro da ciência. De repente, chegou lá dentro do ser humano e encontrou o quê? Encontrou a espiritualidade e um problema seríssimo que o ser humano tem com o próprio Deus, com o Criador. E aí, então, olha, estamos no Gênesis. Fomos lá atrás e vimos, olha, já estava isso revelado lá, mas não foi bem entendido. Então, na ciência da psicanálise, hoje a gente entende isso. Entende bem o que acontece com o ser humano quando ele corta com o Criador de tudo, com a fonte da energia vital, essencial. Então, passa tudo a ficar com entropia, tudo se desfaz, tudo se desintegra, todos nós envelhecemos, ficamos doentes e morremos. É o ser humano tentando resolver isso com tecnologia, né? Exatamente. Com chips no cérebro, com robô. Exatamente. Impressionante. E a gente vê aí, Richard, tantas pessoas que mandam perguntas. Eu queria que os nossos ouvintes aqui desse programa mandassem perguntas. A gente vai respondê-las, né? A gente tem respondido e vamos continuar respondendo. Porque se a gente vai lá no fundo, todo ser humano sofre praticamente pelos mesmos motivos e todos têm motivos para ter esperança e convicção de que a recuperação, a restauração é mais fácil do que eles pensam, está muito mais na mão deles do que eles pensam. Só precisam compreender, só precisam desinverter o pensamento e perceber isso. Que o bem tá dentro de cada um, tá na vida de cada um e ninguém percebe. Dr. Kepp descobriu inversão em 1977. Isso, né? Mesmo. E essa questão, eu acho que esse progresso, por causa de inversão, eu entendo assim, né? Nós somos invertidos, estamos invertidos. Isso significa que a gente está olhando para as respostas no lugar errado. E mesmo ou além disso, qualquer desenvolvimento a gente tem de maneira invertida vai levar nós mais longe da realidade. Então, quanto mais se evolui, como a humanidade enxerga tudo invertido, quanto mais evolui, nós estamos no caminho contrário. Então, mais destrói. E isso que os tecnológicos, não entendo agora, esses tecnólogos, essas empresas grandes de tecnologia, eles estão criando, inventando todas as coisas que eles pensam que está tentando melhorar a situação do ser humano, está causando mais estrago. Então a gente tem tecnologia que está até perigosa para nós. Então, E olha, não somos só nós a falar isso, né? Existem muitos blogueiros, muitos cientistas que estão realmente já alertando para esse risco, para esses vícios atuais, né? De usos de tecnologia, de telas, que são profundamente nocivas para o ser humano. E sua faculdade foi criada? Sua não, nossa. Nossa faculdade. Você criou isso com muita ajuda de muitas pessoas, mas foi cérebro de você, Dr. Kepp, de criar iniciativa nossa, claro, mas é com o nosso grupo, né? Com vocês, todos professores, voluntários. É um exército, um mini exército de voluntários fazendo essa faculdade maravilhosa. E tem cursos nessa faculdade que aborda todas essas questões que a gente está levantando. Então, o público precisa saber que tem
meios, que as pessoas ficam muito desesperadas. Claro, eles dizem, nossa, o mundo está caindo mesmo. Tem problema em todo lugar. Nossa, o que vai resolver isso? Alguns clientes falam isso. Richard, como a gente vai resolver tudo isso, né? Mas tem corpo da ciência, uma corpo da sociedade, uma maneira de viver. Tem livros, tem programas de rádio, tem programas de televisão, tem cursos das faculdades, tem muita coisa que pode ser usado para pessoas que ficam mais firmes nessa coisa difícil e providenciar uma resposta para o mundo dele, né? Eu acho o seguinte, a coisa já foi tão longe, Richard, que eu vou te ser sincera. Nós podemos confiar, porque como tudo que existe é mantido pela energética divina, a energética divina tem nela as leis vitais, a beleza, a verdade, a bondade. Então, por mais que o ser humano aqui desse planeta tente destruir toda a humanidade, eu acho que eles não vão conseguir, porque Deus não vai permitir. Mas, veja bem, a coisa vai chegar num ponto tão dramático que a humanidade vai, eu acredito, com a própria insight colocado por Deus nas pessoas, nesse momento de estar assim a 1 milímetro da extinção, eu acho que a humanidade que sobrar vai cair em si. Só que não pode voltar a mesma forma invertida de raciocinar, a mesma ciência invertida, a mesma filosofia mentirosa, falsa, as mesmas brigas religiosas, entende? Não pode voltar assim. Então, nós podemos dizer que nós estamos preparando uma faculdade, já é operante, já, como eu disse, tem um mini exército de voluntários incríveis trabalhando nela para tornar isso uma mudança de vida para muita gente. É uma experiência que transforma a vida das pessoas e que já está preparando, inclusive, um tipo de um grupo que já vai saber melhor como lidar com as coisas. Entende? Quando chegar a hora do bem assumir o controle do mundo. Uma hora vai chegar que o bem vai assumir o controle do mundo, sim. E quando muito não seja pela vontade de alguns seres humanos que se colocam, que se voluntarizam, né? Para Deus dizer, nós estamos aqui, nós vamos fazer todo o necessário, todo o possível para que a sua vontade seja realizada aqui. E finalmente, né? A gente tem um pouco de paz, ou muita paz. Paz, prosperidade, saúde, felicidade, alegria máxima, né? Voltando a uma sociedade, convivendo com o nosso Criador, com o nosso Pai, com os anjos, com a transcendência, com o mundo espiritual maravilhoso, que é censurado, totalmente censurado. Então falam, né, que havia censura com relação à vida sexual. Existe censura com a vida espiritual. A vida espiritual é super censurada no nosso mundo, né? Então, isso já é por exemplo, outra inversão que a gente sofre. Aí, coitadinhos, né? Todos nós, pessoas que não se dão bem nos relacionamentos afetivos, que ficam doentes, que têm ansiedade, têm angústia. Claro, nós estamos com uma vida, uma existência totalmente invertida, né? E temos uma percepção invertida das coisas. Então a gente está aqui para ajudar todo mundo que a gente pode, para já ir começando esse trabalho de restauração. Um tipo de terapia para o mundo. Terapia para o mundo, sim. Inclusive em mais de uma língua, né? A gente ajuda todos os povos que querem, e que alguns... Agora, por exemplo, tem um cliente, ele trabalha com tecnologia, né? E ele esteve num congresso de tecnologia, de eficiência energética, na Rússia agora, lá em Moscou. Existe essa questão dos BRICS, né? O Brasil, Rússia... China, Índia, África do Sul, agora tem outros querendo entrar. Então esse relacionamento, né? Então ele chegou lá e ele disse, olha, você já tem vários livros de vocês publicados na Rússia, né? Que já são conhecidos. E de fato, né? Nós temos sim.
E não só lá, mas tem em outros países também, onde nós já tivemos levando a nossa ciência e levamos até hoje. Nossa faculdade é EAD, né? Nós temos brasileiros bacaninhas que moram em outros países e que fazem os nossos cursos e também difundem isso por lá com os amigos. É a boa nova. Sempre falavam de um papel do Brasil, Richard. Yeah. O Brasil como um país assim especial. Eu acredito mesmo que o Brasil é muito especial porque foi aqui que nasceu essa ciência especial. Yeah. É uma ciência para todos os povos, é uma ciência que não tem filiação política, nem religiosa, nem racismo, entende? Então é totalmente universal. E tem muita liberdade aqui. Então é divino a gente poder fazer um trabalho desse. Eu quero falar sobre nosso site para vocês pensarem, ok, onde eu encontro todas essas informações? Unicap.com, nosso portal, tem tudo lá em 3 línguas. Unicap, unicap.com. E também, Cláudia, você mencionou sobre Brasil, né? Dia 28, sábado, vai ser o lançamento do livro História Secreta do Nordeste. Ah, é? No Museu Histórico pelo Setúbal, em Tatuí. Tatuí, uma cidade muito bacana. Você escreveu esse livro, História Secreta do Brasil, né? Do Brasil. E eu sugeri a um grupo de trilogistas aqui da faculdade, de professores e alunos de pós-graduação, eu sugeri a eles que fizessem uma pesquisa aprofundada sobre o Nordeste. Porque o Nordeste vem sendo muito mal interpretado, mal orientado e mal falado. Eu acho que... E mal avaliado, porque a maior parte dos nossos artistas e intelectuais parece ter vindo do Nordeste. E lá é um berço da civilização brasileira fantástico. Nós temos nomes lá incríveis no Nordeste. Fora que lá tem praias paradisíacas, frutas incríveis, né? Parece que lá está mais perto do paraíso do que aqui. Se você vê ainda mais o Rio Grande do Sul, né? Com aquelas práticas espirituais tão esdrúxulas, né? Tão tenebrosas que muitos têm. Então essas trevas, a gente está vendo agora filmes no internet, tudo escuro, tudo cheio de tempestades e furacões e é energético isso. Mexe com energias ruins, elas se manifestam. Interessante, né? É energético, é uma sintonia. Então, eu posso ser um testemunho que Brasil, Nordeste não conheço, mas Brasil é um país que deu bem-vindo para todo mundo. Todo mundo está... Sim. Eu me lembro quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 2002. Eu estava aqui, estava falando com... Essa foi a minha primeira Copa do Mundo. Eu não liguei muito com isso, mas aqui no Brasil... Eu liguei, e eu estava falando com você que no final do jogo, todos os jogadores do Brasil ficam lá no centro do campo, nos joelhos, rezando. Eu disse, nossa, Cláudia, isso está muito impressionante. E você disse para mim, eu nunca esqueci, você falou, Richard, sabe que todos eles são religiões diferentes. Ou pode ser religiões variáveis. Católicos, protestantes, evangélicos, espíritas... Então, essa foi uma coisa no Brasil que está muito livre para a espiritualidade, para... E você viu agora nas Olimpíadas, né? Ninguém podia fazer nenhuma expressão religiosa de espécie nenhuma, né? Então, quando eu falo a censura... Só contra Deus. Contra você foi pode. Livre. Então, a censura não é sexual, a censura é espiritual. Não pode, é com Deus. Agora tudo pode no campo sexual, mas Deus não. Deus não pode. So, Dr. Cláudia Pacheco tem um canal de Instagram muito, muito bom. Vocês podem seguir, Cláudia Bernhardt Pacheco. Ela tem perguntas o tempo todo. Então, a gente, nos últimos minutos, tem
oportunidade de responder para alguns de vocês. Você vai para o Instagram dela, você pode mandar uma resposta direta, como esse. E aí eu tenho uma assistente no meu Instagram, porque eu não entendo de tecnologia, e ela me ajuda. Graças a Deus você não entende muito de tecnologia, vai ser insuportável. Pergunta aqui. Olá, Dr. Cláudia. Como ficar protegida da inveja? Essa pergunta é muito frequente, porque a inveja é super frequente. É fulminante em nosso planeta. A inveja, o Dr. Kepp escreveu um livro fantástico que se chama A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais. E nesse livro ele mostra o triângulo infernal, que começa com a inveja. Depois a pessoa censura isso, essa consciência, fala, ai, não aguento, não posso ver a inveja em mim, fica envergonhada, acha aquilo horrível, esconde. E quando faz isso, não quer ver que é invejoso, aí começa a projetar nos outros o seu problema. Então ela não é mais, é que ela sofre porque ela tem uma inveja escondida dentro dela, que está corroendo a vida dela, a felicidade dela. Ela passa a ser vítima da inveja dos outros que ela colocou e projetou. Então, todos nós, sem exceção, nascemos com a semente da inveja. Isso é caínico, isso estava lá no início da humanidade, estava no início da Eva e do Adão, quando tiveram inveja de Deus, quiseram ser como deuses, tudo sabichão, donos da verdade, os maiores, os melhores, e começou ali. Então, quer queira, quer não queira, nós temos essa semente dentro de nós. E quanto mais nós percebemos isso, melhor. Quanto menos percebemos, o que vai acontecer com a nossa cabeça? Nós vamos ver tudo ao contrário. Vamos sentir tudo ao contrário. O que acontece na inveja? Eu vejo uma coisa bonita ou boa, em vez de eu me abrir e entrar em comunhão, em ressonância com aquilo, eu me fecho. E aquilo passa a ser um tormento. Aquilo passa a ser um mal na minha vida. Estar perto de uma pessoa que eu tenho inveja passa a ser uma coisa insuportável. Então aquele bem passa a ser um mal. E o mal, quer dizer, o que é mal e que eu não tenho inveja, passa a ser um bem, porque perto daquilo eu me sinto grande. Isso é uma charada, é um enigma, que ou a pessoa decifra isso no interior dela, ou ela vai ser devorada pela própria inveja. Porque ela vai acabar destruindo o bem que existe em si mesma. Porque o invejoso, no fundo, embora ele queira dar uma de grande, de perfeito, o mais invejoso, porque todo mundo é invejoso, em um certo grau, mas o mais invejoso, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar desprezando os bens que tem nele também. O outro é sempre melhor, a família do outro, o país do outro, a profissão do outro, as feições do outro, a personalidade, os dons, a inteligência, tudo dos outros é melhor. O outro é mais rico, teve mais chances. Isso é uma inveja aplicada à própria vida. Então, o fim do nosso programa. Eu totalmente. Você entende porque você já é analista, inclusive, eu né? Estou percebendo isso com o Dr. em Kepp. E também, Cláudia, se a pessoa tem muito inveja, tem poder, ele vai lançar essa projeção, destruindo tudo fora. E isso é importante que a gente fale aqui ainda, rapidamente, que nosso tempo está acabando, que a pessoa não tem inveja porque ela não tem alguma coisa. Ela pode ter tudo. Ela tem inveja porque ela é contra a beleza, a verdade e a bondade. E ela é contra a felicidade do outro. Então não é que falta alguma coisa para ela. Yeah. Só não quer aceitar o que tem e quer destruir nele e no outro também. É. Coisa incrível. Então vocês vão entender muita coisa a partir dessa charada. Se você quer aprender mais, Origem das Enfermidades, disponível online, editora Proton, nosso site dos livros. Na unicap.com tem. Tem tudo lá. Tem. Então, tem como chegar. Muito obrigado, Cláudia. Muito bacana. A gente vai voltar semana que vem para falar mais sobre esses assuntos. Perfeito. Tchau. Tchau.